1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: Ei Elias, retira-te daqui e vai para o lado do oriente. Se esconde junto às torrentes de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás das torrentes, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto às torrentes de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia das torrentes. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, Elias, e vai a Serepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Amém, queridos? Todos nós passamos por situações difíceis na vida. Existem problemas, existem situações que ocorrem na nossa vida que parece que tiraram a escada e você ficou com as pernas balançando. São situações que você olha assim e você perde até o norte. São situações difíceis que nós muitas vezes encontramos e nós ficamos angustiados, desesperados, aflitos, deprimidos. A gente muitas vezes não sabe que atitude tomar, como fazer. Isso acontece muitas vezes comigo e isso acontece também com você. E parece que esta era a situação de Israel. Israel estava sendo subjugada por Acabe e Jezabel. Era um rei perverso, um rei que era um déspota, era uma pessoa má, amarga. Era uma pessoa que queria ver a ruína das pessoas. O povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel não aguentava mais o jugo, o peso que estava sobre ele. Eu posso dizer que o reino do norte estava um caos total. E muitas vezes eu olho para determinadas pessoas que pertencem a Deus. Pessoas que muitas vezes estão na igreja. A gente olha muitas vezes o casamento dele está um caos. A vida espiritual está um caos. Esta era a situação deste povo. Este povo que tinha a promessa do Todo-Poderoso. A situação deles era, na verdade, uma situação triste. Parece que o povo de Israel estava de cabeça para baixo. Nada dava certo. E entre este povo tinha um homem que fazia diferença. Um homem que era daquele meio. O nome dele era Elias. Elias era o tipo de pessoa que ele não era um poliglota como Paulo. Ele não era uma pessoa sábia como Salomão. Ele não tinha os cabelos lindos de Absalão. Meu Deus, e nem tinha a força de Sansão. Mas nós vemos que ele era uma pessoa comum, como eu e você. Era uma pessoa que tinha sentimentos como nós, tinha paixões como nós. Mas era um homem dedicado ao reino de Deus. E Deus olhava para aquele homem. Ele não era nenhum erudito. Era uma pessoa falha. Era uma pessoa imperfeita. Mas Deus nunca procurou pessoas perfeitas. Deus sempre está de olho em pessoas imperfeitas para que Ele possa aperfeiçoar. Eu não sei qual é o quadro da sua vida.
Eu não sei o que deprime você. Eu não sei o que está tirando as suas noites de sono. Eu não sei o que está pressionando a sua vida. Eu não sei o que está tirando a tua alegria, a tua paz, o teu ânimo. Eu não sei o que está abafando a sua fé. Mas hoje eu quero dizer para você, que hoje eu vim aqui com uma mensagem de Deus para o teu coração, que Deus traz a solução para a sua situação. Aleluia! Deus traz a solução para a tua situação. Você não entendeu? Deus traz a solução para a tua situação. Aleluia! E nós vemos aqui nesse texto 4 maneiras de Deus trazer a solução para a nossa situação. A primeira maneira nós vemos que é a nossa fé. A nossa fé. A nossa fé, Ele está estimulando. A fé, nós vemos, ela é estimulada. A fé estimulando. Ele vai estimular a sua fé. Ele vai turbinar a sua fé. A sua fé vai funcionar. Porque se existe algo que agrada a Deus, é a minha e a tua fé. O diabo quer acabar com a tua fé. Ele quer minar a sua fé. Mas Deus quer estimular a sua fé. Porque a solução de Deus para a sua vida está na sua fé. 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 Meu Deus, quando eu vejo aqui, Elias foi aquele tipo de homem que a sua fé foi estimulada. Deus estimulou a fé de Elias, ao ponto que Elias chega diante de Acabe, aquele rei perverso. E ele diz assim: eu estou certo, eu tenho a certeza, eu tenho fé, eu estou certo como vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença, cuja face eu estou, que segundo a minha palavra, os céus não vai descer do céu orvalho, e nem chuva, até o dia que eu ordenar novamente. Querido, isto é fé, é esta fé que Deus está procurando em você nessa noite, porque os teus problemas, a tua dificuldade, o teu lar que está ruim, as finanças que estão ruins, o dinheiro que não chega, a porta que se fechou, mas se você hoje foi entusiasmado, turbinado, que a sua fé foi motivada, estimulada, as portas vão se abrir, vai se escancarar, o casamento vai ser edificado e o nome do Todo-Poderoso honrado e glorificado. Aleluia! Meu Deus, eu fico muitas vezes imaginando que quando ele disse que não ia descer mais orvalho, não ia descer mais chuva, virou uma sequidão. E a seca, eu posso dizer para você que a seca é cruel. Na seca morrem muitas pessoas. Na seca morrem gados. Na seca as árvores parece que não dão fruto. As plantas parece que as folhas morrem. Meu Deus, a seca é terrível. Eu quero dizer uma coisa para você. Pode faltar tudo, pode secar tudo na sua vida, mas não pode secar a tua fé, querido. A tua fé não pode secar de maneira nenhuma. Pode faltar dinheiro na sua vida, pode faltar fama, pode faltar prestígio, mas não pode faltar a tua fé. Não abra mão da tua fé de maneira nenhuma. A tua fé faz com que os céus se abram em teu favor, querido. Aleluia! O diabo, ele quer nocautear crente sem fé. Crente cuja fé secou, murchou, acabou.
Porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas parece que a fé, ela vacila, parece que a fé vai secando, parece que a fé vai se acabando. Quando você vê, cadê a fé? Você já não tem fé mais, não tem fé para orar, já não acredita mais nem na tua oração. Você não acredita que Deus faz, que Deus pode, que Deus quer o melhor para a sua vida. Você parece que já não tem fé. E quando nós lemos as páginas da Sagrada Escritura, nós vemos homens de fé, acontecimento porque tinha homens de fé. E querido, Deus quer levantar você hoje, Ele vai estimular a sua fé. Levanta a tua cabeça, você é servo de Deus, o Espírito Santo está dentro de você. Existe uma unção de fé dentro de você, põe para fora esta fé, querido. Esta fé inabalável, porque a Bíblia diz: e venceram pela fé. Glória a Deus. A fé, irmão. Não importa se você tem carrão, não importa se você tem avião, não importa se você tem mansão, se não tiver fé no coração. Nós temos que ter fé. A fé é essencial na nossa vida. Então nós vemos que Deus estimulou a fé. A fé foi estimulada, a fé de Elias foi estimulada. O cara não teve medo de nada, ele falou assim: segundo a minha palavra. O cara tinha uma fé tremenda, irmãos. Mas nós vemos que não somente a fé foi estimulada, mas a bênção foi ordenada. Deus chega para Elias e diz assim: olha, Elias, eu tenho uma bênção para você. Já que você usou a sua fé, paralisou os céus, existe uma sequidão na face da terra, o povo está aí sofrendo, mas eu vou cuidar de você, Elias. Elias, a bênção eu vou ordenar. Elias, eu quero que você se levante, Elias. Se levante. Eu quero que você vá até as torrentes do Querite. Eu quero que você vá lá. O Querite, querido, era o ribeiro de Querite. Ele nascia lá na montanha de Efraim. Efraim quer dizer multiplica. E o Senhor hoje vai multiplicar. Efraim quer dizer fértil, fertilidade. Hoje tu vai começar a progredir, irmão, porque vai começar as bênçãos de Deus jorrar da montanha celeste sobre a sua vida. E diz que descia, querido, diz que descia lá das montanhas de Efraim, diz que descia, a gente vê que descia as águas do Querite, que formava o ribeiro. E diz que essas águas desciam, ela abastecia toda a Transjordânia e desaguava lá no Jordão, querido. Eu quero dizer, hoje vai desaguar na sua vida. As bênçãos de Deus vão desaguar na sua vida. Levanta a tua mão para o céu que eu quero profetizar a solução de Deus para a sua vida. Hoje as águas das bênçãos do Todo-Poderoso vai desaguar sobre a sua vida. A partir de hoje tudo vai mudar na sua vida, porque Deus tem o melhor dessa terra para a sua vida. Deus falou: olha, você vai lá para o Querite, porque lá no Querite eu vou cuidar de você. Eu vou ordenar para 2 corvos. O corvo não é o urubu, irmão. Tem gente que confunde urubu com corvo, porque são todas aves de rapina, e os 2 gostam de carniça. Mas você sabe que a ave mais inteligente que tem é o corvo. Ah, pastor, é o corvo. É a ave mais inteligente que tem. O corvo, irmão, para vocês terem uma ideia, quando ele vive na natureza, ele vive mais ou menos 17 anos. Mas quando ele está no cativeiro, ele demora para morrer uns 40 anos. O corvo, ele é tão inteligente que ele imita o ser humano. Ele fala melhor do que o papagaio. Sabia disso? Ele fala melhor do que o papagaio, o corvo. O corvo é tão inteligente que ele pega, quando ele derruba nozes assim, ele joga nozes para debaixo da roda do caminhão, porque o caminhão passa, quebra as nozes, depois ele vai lá
e come as nozes. O corvo é inteligente. Se você estudar sobre o corvo, irmão, é a ave mais inteligente que tem. E Deus diz assim, olha, eu já ordenei aos corvos, 2 corvos, eles vão trazer para você, Elias. Eu já ordenei a bênção para a sua vida. Eu já ordenei a bênção, eles vão trazer para você, eles vão trazer comida para você e bebida para você. Eles vão trazer carne para você e vão trazer pão para você. Bebida não, bebida você vai beber lá no Querite, mas vão trazer pão para você e vão trazer carne para você. Elias falou, olha que bom, olha, e não vai ser só na hora do almoço não, vai ter almoço e vai ter janta para você. Irmão, eu fico imaginando Elias esperando ali. Elias bebia água do Querite e de repente os corvos vinham voando. 2 corvos vinham voando. Irmão, corvo gosta de carne, irmão. É um prato cheio para corvo, carne. Você sabe que muitas vezes o corvo ele fica em volta de um animal que está morto. Ele imita muitas vezes o lobo, para o lobo vir e despedaça aquele animal, quebra a carcaça para ele vir depois e comer o resto. Ele é inteligente. E agora ele gosta de carne. E eu fico imaginando, parecia 2 garçons, irmão. Os 2 voando, os 2 corvos voando. Um dizia para o outro assim, com a carne no bico assim, olha, nós vamos comer essa carne, porque essa carne está gostosa, que essa carne é muito boa. O outro diz assim, não, quem mandou foi Jeová. Ele ordenou a bênção para o homem de Deus. Nós não vamos comer essa carne, não. Elias esperando na hora do almoço, chega na hora do almoço, diz que eles trazem a carne, Elias pega a carne, ele come a carne, come o pão. Irmão, o maior sanduíche, querido, de carne e pão. E ele come a carne, come o pão e bebe da água do Querite. Chega à noite, querido, chega à noite, alguém diz assim, mas corvo não voa à noite. Mas o corvo de Deus voa à noite, irmão, voa à noite. E Deus, quando quer te abençoar, quando Ele quer ordenar a bênção para você, ei, os corvos de de Elias estão voando por aí, querido. Vai trazer alguma coisa para você. Deus usa incrédulo, Deus usa quem Ele quer. Os corvos estão funcionando ainda, irmão. E diz que chegou a noite, querido, Elias falou, puxa, está na hora da janta, será que não vem? De repente os 2 vêm voando e traz para Elias pão e traz carne. Elias comia, Elias bebia. Elias bebia, Elias comia. Por que você está reclamando, irmão? Deus já ordenou a bênção para a sua vida. Você é uma pessoa abençoada, irmão. Eu fico imaginando, irmão, o nosso Brasil, ele é abençoado. Se tem uma terra abençoada, é o nosso Brasil. Quem concorda comigo? O nosso Brasil, ele é abençoado. Eu já viajei por muitas nações, irmão, mas não tem nenhum lugar como o nosso Brasil. Tudo que planta no Brasil dá. Nós desfrutamos das 4 estações do ano no nosso Brasil. O nosso Brasil, querido, é o melhor lugar para se viver. Mas você sabe como que foi que surgiu o Brasil? Você sabe, você que estuda, você sabe como é que surgiu o nosso Brasil? Para você ter uma ideia, irmão, talvez você tenha uma noção errada do descobrimento do Brasil. O nosso Brasil é abençoado por causa disso. O nosso Brasil, para você ter uma ideia, o rei de Portugal era o Dom Emanuel. Dom Emanuel era o rei de Portugal. E Dom Emanuel, ele mandou 12 caravelas para o Brasil, irmão. E quem, na verdade, comandava essas 12 caravelas era um homem chamado Pedro. Então pense bem, Emanuel, Deus conosco, manda 12, quem comanda é Pedro. Pedro comandando, irmão. E diz que quando as caravelas chegaram no Brasil, era uma época de Páscoa, irmão. E quando fala em Páscoa, fala o início da nossa fé. Quando fala em Páscoa, irmão, fala quando Jesus morreu. Páscoa é algo maravilhoso para a nossa vida, irmão. E diz que quando eles chegaram no Brasil, era uma época de Páscoa. E a primeira visão que eles tiveram, eles viram um monte. Eles colocaram o nome de Monte Pascoal, irmão. Lembra que foi no monte que Jesus deu a vida por mim e deu a vida por você, querido. E diz que eles colocaram, viram aquele monte e deram o nome Monte Pascoal.
E diz que na caravela, irmão, eles não trouxeram nenhuma imagem. Eles só trouxeram, sabe o quê? Uma cruz. A cruz, a solução para o ser humano na face da terra, irmão. Trouxeram uma cruz. E quando eles desceram aqui no Brasil, eles colocaram a cruz e eles colocaram o nome Ilha de Santa Cruz. Ilha de Santa Cruz. Mas de repente eles descobriram, irmão, descobriram que o Brasil não era uma ilha. Daí eles mudaram o nome. Terra de Vera Cruz. Quer dizer, terra de Vera Cruz. Cruz verdadeira. Aleluia, querido. A cruz é o começo de todas as coisas na sua vida. É a cruz, a mensagem da cruz que nós pregamos, irmão. E disse, irmão, quando você lê a história, você vê que eles contam, principalmente o catolicismo conta, que nas caravelas vieram os piores homens, os bandidos, os presidiários, aquelas pessoas que não prestavam, mas não, quando você estuda o judaísmo, irmão, você vai ver que foi diferente. As pessoas que vieram, irmão, eram pessoas diferentes. As pessoas que vieram eram judeus que estavam fugindo da Inquisição. E diz que entre eles tinha um homem que se chamava Barzilai. Barzilai. Sabe o que significa Barzilai? Barzilai significa homem de ferro. E diz que esse Barzilai, tu sabe que o judeu gosta de comércio, e judeu gosta de comerciar. E diz que Barzilai, querido, ele descobriu um pau diferente, que era o pau vermelho. Ele começou a chamar de pau de ferro, porque Barzilai significa homem de ferro. Ele começou a colocar o nome pau de ferro. E começou, querido, a mandar para fora, para toda a Europa. Começou a mandar esse pau de ferro, que é o pau Brasil. Ele começou a mandar para toda a Europa. E virou um comércio muito grande. E diz que quando as pessoas queriam encomendar, as nações queriam encomendar esse pau de ferro, chamava assim, vamos encomendar o pau que vem do Barzilai, Barzilai. E diz que sempre, querido, nas caixas estava escrito, pau que vem de Barzilai. E você sabe quem era Barzilai, irmão? Barzilai, quando você vê esse nome, Barzilai, ele foi um homem que esteve ao lado de Davi. Barzilai foi um homem que tinha esse nome, ele foi ao lado de Davi. Quando Davi estava sendo perseguido, irmão, quando ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, diz que seu filho perseguindo Davi, e diz que Davi estava no deserto, descalço, com fome. Diz que Barzilai, que era amigo de Davi, foi levar comida para Davi, foi levar alimento para Davi, porque Barzilai, querido, Barzilai é judeu, e judeu, querido, judeu, ele é amigo do rei, era amigo de Davi. Barzilai era um judeu, e judeu, querido, eu quero dizer uma coisa, nós estamos bem com Israel, com essa mudança de governo, nós estamos bem com Israel. E Barzilai era aquele que ele fazia conexão, querido, com o rei, era o homem do pau de ferro. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, olha, a solução está aí, é você estar bem com Israel. Ele estava bem com Israel, está bem com Israel, irmão, porque existe uma promessa. Deus prometeu para Abraão, todos aqueles que te abençoar serão abençoados, mas todos aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Mas nós, o Brasil, querido, somos abençoados. Quando você chega em Israel, que você fala assim, você veio da onde? Eu vim do Brasil. Ah, tu é brasileiro? Brasileiro, querido, hoje é traduzido por Barzilai. Nós somos os Barzilais de Deus, querido. Nós estamos bem. Existe promessa. Deus ordena a bênção sobre a nossa vida. Quem abençoar esse povo será abençoado. Meu Deus. E diz que de repente a água seca. Os corvos pararam de voar e trazer comida.
Deus falou, chegou a hora. Vou ordenar outra bênção para você. Você se levanta, toma uma atitude. Vai lá para Serepta. Serepta é o lugar da fundição. Serepta é o lugar que as coisas se derretem. Vai lá para Serepta, que eu vou ordenar. Quem, Senhor? Um empresário? Não, uma viúva. Está pior do que você. Ela que vai. Irmão, as coisas vêm de onde a gente não espera. Você talvez estava esperando aquele negócio de alguém. Eu estou esperando uma indenização. Irmão, as coisas vêm de onde você não espera, irmão. O Senhor disse, é uma viúva. É ela que vai cuidar de você. Não pensa que é um empresário. Não pensa que é o governo. Elias era o cara bem relacionado. Mas ele falou, quem vai cuidar de você é uma viúva que está em pior condições do que você. Vai lá. Da onde ele estava, era 15 quilômetros, e ele foi para Serepta. E quando ele chega em Serepta, ele encontra uma viúva angustiada, uma viúva que estava pegando alguns cavacos, porque o que ela tinha era pouco. Ela ia fazer alguma coisa ali, ia comer ela, e o filho dela ia morrer, que não tinha nada. Imagine a pessoa num quadro desse, que está no fim da vida, não tem nada na despensa, vai fazer a última comida, a última refeição, ela e o filho comer e morrer. Mas Deus é Deus de propósito, irmão. Deus muda as coisas. A nossa vida está nas mãos de Deus. A tua vida está nas mãos de Deus, irmão. Pare de reclamar e começa a clamar, irmão. Para de reclamar, começa a buscar mais o Senhor. Deus tem propósito na sua vida. E disse que ela falou, Elias chega para ela e fala assim, para a mulher, olha, eu vim aqui porque Deus mandou. Porque quem mandou foi Deus, irmão. Já pensou? Eu chego na tua casa, tu desempregado, não tem dinheiro para nada, e chega o pastor lá de carro, de terno, todo engravatado. Chego aí, minha irmã, tá bem? Você está fazendo a última refeição, e eu chego, e aí? Como é que você está, filha? Estou mal. Vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Eu falei, mas Deus mandou eu vir aqui, que você vai me sustentar. Você vai me sustentar. Irmão, daí ele chega para a mulher falou, irmão, não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de azeite em casa e um pouquinho na panela de farinha, é comer e morrer. Vou fazer um embolado aqui de farinha e de azeite, vamos comer e vamos morrer. Elias falou, não, você pega isso que você tem, faça um bolo, e o primeiro pedaço é meu, é do pastor aqui. Irmão, quando eu falo em pudim de leite condensado, você fica meio assim, irmão, o pastor está falando em leite condensado? Irmão, de pudim? Quando eu falo, eu quero abençoar você. Traga pudim para mim que eu quero abençoar você. Falou assim, ó, traga o pedaço de bolo, o primeiro pedaço de bolo, eu quero para mim. Pô, a mulher podia se escandalizar, né, irmã? A mulher podia falar assim, pô, esse cara está vendo que é a última refeição, que nós vamos comer e morrer. Ele mandou fazer um bolo e trazer o primeiro pedaço para ele. Mas não, irmão, ela foi lá, fez, falou, traga a água, tá? E traga o bolo, o primeiro pedaço. Ela trouxe água e trouxe o bolo. O primeiro pedaço é teu. O primeiro pedaço a gente sempre dá, irmão, para quem a gente considera, né? Você já viu nos aniversários, nos casamentos, vamos cortar o primeiro pedaço é teu. É alguém que você considera, né? Mas Elias chega exigindo, irmão, eu quero o primeiro pedaço. Daí ela pega, corta o primeiro pedaço e traz para o homem de Deus. Eu fico imaginando o menino olhando assim. O bolinho está indo tudo, foi um pedação que deu para o homem de Deus, irmão. E quando deu o pedaço assim, o homem de Deus pegou, ele bebeu água, começa a comer, olhando para eles.
O menino olhando assim com aquela cara de piedade, e ele comendo. O menino podia dizer, mãe, esse cara, né, mas o menino quietinho, ela quieto, só olhando, e ele comendo. De repente Elias dá a sentença, falou, olha, enquanto a chuva não descer, não vai faltar azeite na tua botija e nem farinha na tua panela. Irmão, era tanta farinha, era tanto azeite, era azeite, farinha, farinha e azeite, azeite, farinha. Eles fizeram tanta coisa, irmão, era farinha de noite, farinha de dia, azeite de noite. Eu acho que ela criou até uma venda para vender farinha e azeite, se tornou uma empresária. Ei, irmão, Deus vai ordenar a bênção sobre a sua vida, deixa Deus abençoar você, aleluia. Deus que ordena a bênção sobre a nossa vida, querido. Você diz que não vai faltar, passa o céu e passa a terra, mas as palavras do Senhor não vai falhar, Ele vai cumprir, item por item, aleluia. A gente muitas vezes se espanta, a gente fica espantado quando a gente vê, irmão, que as coisas não estão funcionando como nós queremos, mas Deus, Ele vai trazer a solução para a tua situação. Deus vai trazer a solução para a tua situação. Existem 4 maneiras. A primeira maneira é a nossa fé estimulando. A segunda maneira é a bênção ordenando. A terceira maneira é as trevas expulsando, irmão. Elias chegou e disse assim, olha, Elias falou assim, olha, nenhum dos profetas de Baal vai escapar. Nenhum. E nem de Acera, porque eram 450 profetas de Baal, que era de Acabe, e tinha os profetas de Jezabel, que era mais 400, eram 850 profetas, irmão. Ele falou que nenhum deles escape, irmão. As trevas nós precisamos expulsar. Não aceite trevas na sua vida. Não aceite treva no teu lar, não aceite treva na sua família, irmão. A única maneira de você expulsar as trevas é a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando a luz chega, as trevas são expulsas da nossa vida. Eu sou a luz do mundo. Meu Deus, quando você olha para aquela situação, todo mundo fala dele. Ele está registrado somente em Lucas. Era um tampinha. O nome dele era Zaqueu. Tudo era torto na vida dele. O nome dele que era reto. Zaqueu quer dizer reto. Mas a vida dele era toda torta. É como diz aquela música, casa torta, vida torta, tudo torto. Tem gente que muitas vezes está com a vida toda torta. Gosta do jeitinho brasileiro. Tem pessoas que aqui são crentes fervorosos, mas lá fora são o maior enrolão da vida, irmãos. Zaqueu era o tipo de pessoas que os judeus tinham ele como traidor. Traidor porque ele, na verdade, ele roubava o governo e roubava o povo. Ele era um judeu, descendente de Abraão, que tinha promessa. Ele era um judeu que conhecia as estratégias dos outros judeus. E Roma pegou pessoas como ele para ser publicano, ladrão. E ele era o chefe da gangue. Ele era o chefe dos publicanos. E diz que Zaqueu, querido, um dia ele desejou expulsar as trevas da sua vida e da sua casa. Nós temos que expulsar as trevas da nossa vida, irmão. Muitas vezes, você que deveria ser luz, porque Jesus diz que nós somos também a luz, mas diz, se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo será trevas. E a gente, muitas vezes, a gente começa a praticar as obras das trevas. Parece que a luz não existe na nossa vida.
Você vai tomando o formato do mundo. Eu não sei quem te influencia. Eu não sei com quem você anda. De repente você está falando o palavrão que aquelas pessoas falam. De repente você está aceitando algumas coisas na tua casa que você não aceitava. De repente você olha, você já está bebendo um cálice de vinho. De repente você já bebe uma garrafa. Irmão, quantas pessoas estão assim nas trevas? Vivendo uma vida de aparência, mas hoje eu convido você a expulsar as trevas da sua vida. Essa jogatina, essas trevas, põe para fora da sua vida. Todo lixo põe para fora da sua vida. Trevas nunca mais. Somos a luz de Cristo neste mundo. É na faculdade, é em casa, é na escola, é na igreja, é na rua. Nós somos luz, 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 luz. Aleluia. Irmão, se eu começasse a falar de Zaqueu, Zaqueu, sabe por que Zaqueu era assim? Ele era baixo, nível baixo. Tem crente que o nível está baixo. Como é que está o nível da sua vida, hein? Nível baixo. Está baixo o teu nível espiritual. Está baixo a unção de Deus na sua vida. Está baixo a alegria do Espírito na sua vida. Nível baixo. Vamos aumentar o nível hoje. Cadê o glória a Deus e aleluia? Vamos aumentar o nível hoje aqui. Ei, pentecostal, vamos aumentar o nível hoje aqui. Aleluia, aleluia. Quando, na verdade, irmão, a gente expulsa as trevas, a doença vai embora. O lar se torna diferente, um lugar aconchegante. O marido tem prazer de voltar para o lar, não fica fazendo hora extra. A esposa não vê a hora do marido chegar. Por quê? Porque expulsou o quê? As trevas. Então nós vemos 4 maneiras que Deus traz a solução para a tua situação. A primeira maneira, a fé estimulando, a nossa fé estimulando. Segunda maneira, a bênção ordenando. A terceira maneira, as trevas expulsando. E a quarta maneira, o milagre liberando. Deus vai liberar milagre. Aleluia, aleluia. Eu fico imaginando Elias, irmão. Diz que aquela viúva, o menino cresceu, estava crescendo. E diz que de repente o menino morre. A mãe fica angustiada, desesperada. Corre atrás de Elias. O mesmo aconteceu com Eliseu. Corre atrás de Elias e fala assim: olha a situação. Você veio aqui para acentuar o meu pecado? Eu por acaso pedi alguma coisa? Daí diz que Elias pega a criança, ou já o adolescente, leva para o seu quarto, coloca na cama, e ele pula, igual Eliseu acompanha ele depois, faz a mesma coisa, ele pula em cima, aquece a criança. Depois pula novamente, aquece a criança. Depois ele pula novamente e ordena: Senhor, até esta mulher o Senhor afligiu. Faz com que a alma dele retorne. De repente, querido, a alma daquele menino retorna, o colorido volta à face, as pernas começam a mexer, o coração começa a bater, aquele jovem começa a se levantar. Ele pega aquele jovem, o adolescente, e leva para sua mãe. A sua mãe diz assim: agora eu sei que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Agora te reconheço como um homem de Deus. Aleluia. Por quê? Porque o milagre Deus liberou. Deus quer liberar milagre na sua vida. Não importa se você está doente, não importa se você está abatida, não importa se a tua alma está ferida. Deus hoje quer fazer milagre na tua alma, no teu espírito, nas suas emoções, no seu corpo. Deus quer te tornar saudável, espírito, alma e corpo. Meu Deus, como o Senhor gosta de fazer milagre, irmãos.
Disse que Jesus subiu um monte, Jesus pregou a pregação da bem-aventurança. De repente Jesus começa a falar que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Jesus começa a colocar dois fundamentos. Jesus começa a colocar dois senhores, Mamon e o Senhor. Ele começa a colocar 5 virgens prudentes, 5 virgens loucas. Caminho largo, caminho estreito. Porta larga, porta estreita. Jesus começa a colocar isso diante das pessoas. E Jesus resolve descer o monte. Quando Jesus está descendo o monte, diz que tinha um homem, querido, um homem que era leproso. Talvez você não saiba que a lepra era conhecida como mal de Hansen ou mal de Lázaro. Porque Hansen foi o que descobriu, era um norueguês que descobriu a cura. Ele descobriu o que afetava. Ele descobriu o bicho lá que fazia as pessoas, a bactéria que fazia as pessoas ter esse mal de Lázaro, mal de Hansen. E disse que as pessoas que tinham isso eram pessoas praticamente condenadas. Parece que aonde dava mais era na mão, nos pés e nos olhos. Quando dava nos olhos, a pessoa ficava cega. Eles viviam num arraial de leprosos, um leprosário. Quando eles não estavam no arraial, que eles queriam ser pessoas que queriam ser esmoleiro, pedir esmola, eles tinham que usar uma roupa diferente, uma roupa que não transmitia, porque era algo que transmitia, era algo que infectava, era algo que passava de um para o outro, e passava geralmente através da tosse, através da saliva, através do falar. E as pessoas tinham medo, e se essa pessoa fosse uma pessoa que ia pedir esmola, ela tinha que ter uma roupa diferente, ele tinha que ter um cabo grande, com um saco na frente, para não se aproximar das pessoas, para as pessoas pôr esmola para eles. Era uma pessoa sofredora, era uma pessoa que vivia isolado, vivia no leprosário. Família já não visitava mais. As famílias tinham medo de pegar a lepra. Eram pessoas limitadas. Eram pessoas que não podiam entrar na igreja como você entra na igreja. Eles não podiam entrar na casa do Senhor. Leproso não podia entrar na casa do Senhor. Era uma pessoa discriminada pelas pessoas. Você sabe que o leproso, ele tinha que andar com uma matraca ou com um sinete, balançando e gritando. O leproso chegou e batia a matraca. As pessoas, elas tinham nojo do leproso. Faltava pedaços de orelha, nariz. Se você visse um leproso naquela época, as mãos faltando tudo, o rosto faltando pedaços, você ia ficar espantado. E diz que lá estava um leproso. Ele viu Jesus subir, agora ele estava vendo Jesus descer. Ele aguardou Jesus, ele esperou Jesus. Ei, querido, sabe por que Deus vai liberar um milagre na sua vida? Porque você esperou. Porque você esperou. Porque você esperou, você vai levar o milagre para sua casa hoje. Quando nós esperamos, confiando no Senhor, vai acontecer. O Senhor vai liberar o milagre na sua vida. Meu Deus, lá estava o leproso e ele viu Jesus descendo. E quando Jesus desceu, que os discípulos viram o leproso se aproximando, eu creio que eles gritaram, mas o leproso ele veio, ele se prostrou diante do Senhor e ele adorou o Senhor, irmão.
Ele adorou o Senhor recebeu a adoração daquele leproso, e quando ele adorou o Senhor, ele olhou para o Senhor olhou para ele, seus olhares se entrelaçaram, e ele disse: Senhor, se tu queres. Ele sabia que o Senhor é poderoso, ele sabia que o Senhor é aquele que tem todo o poder do céu e da terra. Ele disse: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Jesus disse assim: eu quero, seja limpo. E ele foi totalmente limpo da sua lepra. Talvez, querido, você não é um leproso, não tem nada exterior, o teu problema é interior, porque o pecado é mais poderoso do que a lepra, é mais contaminador do que a lepra. O pecado, enquanto a lepra corrói por fora, o pecado corrói por dentro, e este pecado, querido, está trazendo traumas para a sua vida, depressão para a sua vida. Ei, querido, mas hoje está aqui Jeová Rafá, o Senhor que cura, o Senhor que dá uma nova chance para a sua vida, uma pessoa que vai mudar a tua história. Ele diz: eu quero realizar milagre na sua vida.